22 a seguir será para a nossa meditação nesta noite. Josué 6:22. Glória a Deus. Amém? Livro de Josué, capítulo 6, verso 22 a seguir, onde abordaremos o tema a fé libertadora. Glória a Deus. Josué, que é o 6º livro do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Bom, no Antigo Testamento é o 6º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Pode? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém, Jesus. Amém. Aqui, irmão, ó. Estamos procurando. Então, amém não, né? Estamos procurando. Vizinho. Isso. Amém. Josué, capítulo 6, a partir do versículo 22. Glória a Deus de poder. Amém. A procura de espere por mim, senão vamos fazer a Amém. Diz assim o texto: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram jovens espias e tiraram a Raabe e ao seu pai e à sua mãe e aos seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio dos filhos de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Amém? Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos elevar a nossa voz em oração. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz toda eu marquei um encontro com Deus. Basta que toque, Senhor, pra minha alma cansada. Se a noite escurecer, sua mão enviará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha
queremos, Senhor, mais uma vez nesta noite entrar na Tua presença, em oração e súplica ao Deus do céu. Pai, neste momento, juntamente com toda esta igreja que se reúne, meu Deus, neste lugar para aprender do Senhor, como assim nos é chamado pela Tua palavra, o convite que nos é feito para aprendermos do Senhor, que é manso e humilde de coração. Pai, que a Tua palavra alimente a nossa alma, que o Senhor traga o sustento necessário para que nós possamos estar e permanecer de pé na Tua presença, com uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que compreende, que conhece, que entende ao Deus em cuja presença nós nos encontramos. Ó Deus, que nessa noite, pela Tua infinita graça e misericórdia, o Senhor possa falar conosco mais uma vez. É o que nós oramos e te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. E graças a Deus. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Senhor, exaltando e glorificando a esse Deus que se faz presente. Glória a Deus de poder. Glória a Deus. Queridos, então no dia de hoje, um culto especial, podemos assim titular, o culto de ensinamento da palavra de Deus, onde nós, como cristãos, paramos para aprender de Deus a respeito da sua palavra, pois a Bíblia Sagrada é o meio pelo qual Deus ele revela-se ao homem. O método, o meio pelo qual Deus decidiu se revelar à sua criação através da Escritura, e por meio dela nós conhecemos quem é Deus, sabemos como Deus opera, como Deus trabalha, qual a vontade de Deus, qual o plano de Deus. Tudo a respeito da pessoa de Deus está no seu livro sagrado, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada. E hoje iremos tratar, irmãos, mais uma vez sobre a fé. Já temos falado aqui a respeito da fé e os seus fundamentos, os tipos de fé que a palavra de Deus nos apresenta, a fé que enxerga, a fé salvadora, e hoje iremos abordar a temática da fé libertadora. E aqui nesse texto que nós fizemos leitura, o livro de Josué que dá início a uma divisória na Bíblia, que assim podemos classificar. O Antigo Testamento ele se divide entre a lei, a Torá, os livros históricos que se inicia em Josué e encerra-se no livro de Neemias, os livros poéticos ou de poesias, e tem os livros dos profetas maiores e menores. E o livro de Josué está dentro do que nós classificamos como livros históricos, onde aqui vê-se a partir do momento a entrada do povo de Israel no alcance da terra prometida, na conquista da terra prometida, para ali o cumprimento da promessa de Deus para com o seu povo, pois sabemos que Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel, mas nós achamos aqui por ser do Ocidente que esse leite é o leite que nós, leite da vaca, só que não é. E o mel não é o mel da abelha, é o mel de tâmaras. E o leite é de cabra, só para vocês entenderem o contexto aí do leite e mel. E nesse contexto dessa promessa de Deus para este povo, eles começam agora, Josué sendo ele sucessor de Moisés. Em Deuteronômio capítulo 34, vemos a palavra dizer que Moisés é morto, mas o Senhor já havia preparado alguém, um sucessor, para que desse prosseguimento a respeito da condução do povo de Israel. E esse é Josué. E é interessante nos atentarmos, pois o nome de Josué é a tradução, a transliteração do nome de Jesus no Novo Testamento. Se nós pegarmos o nome de Jesus, que é em grego, e transliterarmos ou traduzirmos para o hebraico, Josué, que significa o Senhor salva. Então, quando Josué ali representando uma tipificação de Cristo, ou seja, de Jesus, sendo como o Senhor que salva, e vemos o próprio Deus
vir pessoalmente e se manifestar ao decorrer de toda a história deste livro. Se você acompanhar comigo, Josué capítulo 5, verso 14 ao capítulo 6, verso de número 2, Josué 10, 42 e Josué 23, versos 3 e 5, diz a palavra que Deus se revelar. No capítulo 5, versos 14, Deus ele se revelou pessoalmente através do Senhor dos Exércitos, ou como o anjo principal do exército de Deus, pois sabemos que Cristo ele já se manifestava no Antigo Testamento através do anjo do Senhor. Toda vez que lemos no Antigo Testamento a expressão o anjo do Senhor, se refere a Cristo manifestando-se através ou em forma angelical. Ele estava no processo de libertação. Mas muitos poderiam olhar simplesmente para a condição dela, para o status dela naquela época. Assim como todo Jericó estava só aguardando o povo de Israel, sabendo eles que aquela nação e todos os feitos, mas há a fé que ela declara, que ela demonstra, é uma fé de uma pessoa verdadeiramente liberta. Uma pessoa verdadeiramente liberta de toda opressão física, moral e espiritual do pecado. Glória a Deus. Passando a viver com uma plena comunhão e liberdade. Amém, Jesus. Porque outrora o pecado que estava sobre ela, a sua condição moral, agora pela fé no Deus de Israel, ela estava desfrutando e vivendo uma novidade de vida. Aleluia! Glória a Deus. E nesse processo de vivenciar esta fé libertadora, o último ponto para abordarmos é a perseverança na crença de que Deus nos salvará. Quando você lê capítulo 2, versos 12 e 13 e capítulo 6, dos versos 22 ao 25, podemos observar justamente a declaração dela a respeito da sua perseverança em acreditar no poderio de Deus, que Deus iria entregar Jericó e que ela seria livre. Glória a Deus. Que ela não pereceria como aquela geração. Glória a Deus. A fé, aqueles que estão libertos em Deus, libertos em Cristo, eles têm uma fé que persevera. Glória a Deus. Não é hoje está dando glória a Deus, aleluia, amanhã não conheço mais, sei nem quem é Deus. É hoje está pregando, louvando, fazendo algo para Deus e amanhã sei nem quem é mais Deus. Tem que ser uma fé perseverante, irmãos, que tem que nos acompanhar até o último dia da nossa vida, na certeza de que Deus, Ele fez a obra por completo e vai nos salvar. Amém, Jesus. Ela viveu nessa perseverança, na certeza, o povo vai chegar, a cidade vai ser destruída, mas eu não vou perecer com essa nação. Oh, glória a Deus. A nossa fé nos faz saber e acreditar, independente da guerra que venha no mundo, independente do que estoure no mundo, o cristão tem que ter certeza: eu vou estar com Jesus. Mas vivemos hoje no século XXI, não pode estourar uma bomba na Rússia e os que estão dizendo: não vão estar com Deus, misericórdia e Senhor. É um povo medroso. Tem um rumor de guerra, pronto, está todo mundo já. Meu Deus, é agora. Querido, se a sua fé não é uma certeza de que Deus vai te salvar, vamos trabalhar mais essa fé. Porque aqueles que estão em Cristo têm que ter uma convicção, certeza. Ele não vem chamar os que se acham salvos, ele vem chamar e buscar os salvos. Aí eu acho que eu sou salvo, eu acho que eu vou, eu acho que Jesus vai voltar, eu subo, eu acho. Sim, mas que nós temos certeza mesmo? Nós cristãos temos que ter certeza que Jesus morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está entronizado, que Ele vai vir buscar a igreja, que eu faço parte, que eu sou a igreja.
do corpo de Cristo e que Ele vem nos arrebatar, que Ele irá nos levar para morar junto com Ele. Não importa os rumores de guerra, não importa se está estourando a guerra, não importa o que está acontecendo no mundo, o que importa é que eu sei que a minha fé em Jesus vai me levar para junto dEle, independente do que aconteça. Eu tenho que ter certeza. Cristianismo é convicção, é certeza de fé, não é dúvida. É justamente a minha tema. Eu tenho fé, mas ao mesmo tempo eu tenho dúvida, então o que? Não é fé. Ou é uma coisa ou é outra. Eu creio, depois não acredito mais, e aí não é fé. Eu acredito, mas amanhã eu não acredito mais nada. E que fé é essa? A nossa fé, a nossa crença, assim como Raabe, fez com que não somente ela perseverasse nessa esperança, como também, se você ler Mateus capítulo 1, verso 5, diz o texto que Raabe fez parte da genealogia de Jesus. Amém. Porque ela era uma prostituta e ela tornou um participante, ela foi uma ancestral da genealogia de onde veio o Salvador da humanidade. Glória a Deus. Ela não fazia parte do povo da promessa, mas através da fé ela se agarrou ao Deus da promessa. Aleluia. Nós somos a igreja gentil, ou seja, a promessa é para os israelitas, mas porque eles rejeitaram, Deus abriu o leque, Deus deu agora a sua dispensação da graça e nos alcançou. E nós que estamos em Cristo, nós que estamos sendo salvos em Cristo e seremos salvos na glorificação por Cristo, vivemos nesta fé e esperança. Ela alcançou tão grande graça que se tornou participante da genealogia do Salvador. Em outras palavras, Jesus já estava salvando e trabalhando através até mesmo que ele nasceu em carne. Ela foi uma salva. Glória a Deus. Pelo que? Pela sua fé no Deus de Israel. Aleluia. A fé, irmãos, que nos liberta, ela nos leva a vivenciar a perseverança até o final. Por isso, a fé libertadora, ela traz arrependimento. Se nós não demonstramos arrependimento durante a nossa trajetória com Cristo, está faltando alguma coisa, tem algo errado. Se o pecado, eu não sinto aversão a ele, se o pecado é algo que me atrai, que me chama a atenção, e se o Espírito Santo não está me mostrando, se o Espírito Santo não está me dando força suficiente para lutar, e aquilo que é algo que eu deveria rejeitar, eu estou abraçando, tem alguma coisa errada. Eu não fui convertido, eu fui convencido. Eu só estou convencido que eu estou na igreja, que se Jesus voltar, vai ter misericórdia, vai me salvar. Temos que ser convertidos, arrependidos, verdadeiramente. Glória a Deus. Conhecer a este Deus como ela demonstra conhecer pelos seus feitos e perseverou na crença de que Deus iria salvar. E Deus salvou. Amém. Jericó pereceu. Jericó foi destruído. Raabe, o pai, a mãe, seus irmãos e os seus parentes foram todos salvos. Oh, glória a Deus. Você consegue entender que por intermédio de uma pessoa que diante da sociedade era desprezada, Deus salvou toda a família? Glória a Deus. E quando Ele quer salvar, não importa o pecado que a pessoa esteja, não importa a condição social, a condição que ela esteja, o que importa é que se ela declarar, despertar essa fé nesse Deus Todo-Poderoso, Ele transforma, Ele molda, Ele liberta, Maravilha, Ele faz uma obra. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Glória, 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 glória a Deus. Encerramos aqui, queridos, o sermão dessa noite. Que Deus abençoe todos vocês.